Certa vez, um aluno pediu um conselho para o filósofo Jean-Paul Sartre. Este aluno vivia com sua mãe, que acabava de perder o seu filho mais velho, irmão do aluno, na guerra. O pai do aluno havia brigado com sua mãe e queria se tornar um colaborador com os nazistas, isso é, um traidor para a França. Este aluno se encontrava dividido entre ir para a guerra, vingar o seu irmão e ajudar os seus compatriotas, ou ficar com sua mãe e cuidar dela. Esse garoto foi até o filósofo, que era seu professor, e pediu uma orientação. Sartre chegou a incluir este episódio no seu livro, Existencialismo é o Humanismo, que na verdade foi uma conferência que ele proferiu para defender o existencialismo de ataques e esclarecê-lo para pessoas leigas. Então fique no vídeo até o final e vamos ver e estudar a resposta de Sartre. O ponto de Sartre trazendo essa história é que, não importa qual resposta ele desse ao garoto, não existe um fundamento absoluto que justifique essa resposta. Por mais que ao longo de toda a história ocidental houve diversas propostas de universalizar atitudes morais. Não se trata do garoto encontrar logicamente a atitude certa que faça sentido. Se trata, na verdade, dele escolher e assumir responsabilidade por essa escolha. Então, não se trata, por exemplo, de buscar sinais de uma divindade, ou então de esperar que um cientista ou um professor diga, provando por A mais B, o que ele deveria fazer. Ele deveria, portanto, lidar com a sua angústia e o seu desamparo e assumir a responsabilidade por elas, fazendo a sua escolha de maneira autêntica, de maneira que está de acordo com os seus instintos e que não é de má fé. Má fé, segundo Sartre, é quando uma pessoa escolhe algo sabendo que esse algo é errado. Quando uma pessoa insiste em fazer uma coisa que ela sabe que não é o que ela deveria estar fazendo pelo seu próprio instinto, pelo seu próprio julgamento. Então, vamos ler como Sartre nos conta esse episódio e como que ele responde ao garoto. Eu gostaria de lembrá-los que eu tenho um curso de existencialismo para quem quiser estudar o pensamento de Sartre, de Beauvoir, de Kierkegaard, de Nietzsche e outros pensadores mais a fundo. O link está aqui na descrição. Hoje em dia ele está com um preço pela metade do que o seu preço original. Naquele momento, esse rapaz tinha diante de si a opção de partir para a Inglaterra e engajar-se nas forças francesas livres. Quer dizer, abandonar sua mãe, ou continuar junto com sua mãe e ajudá-la a viver. Ele tinha consciência de que sua mãe só vivia por ele e seu desaparecimento, e quem sabe sua morte, a fariam afundar no desespero. Ele também percebia que, no fundo, cada ato que fazia em relação à sua mãe tinha uma resposta concreta no sentido de ajudá-la a viver, ao passo que cada ato que fizesse partindo ou indo ao combate seria um ato ambíguo que poderia perder-se como água na areia e não servir para nada. Por exemplo, partindo para a Inglaterra, ele poderia permanecer indefinidamente em um campo espanhol ao passar pela Espanha. Poderia chegar na Inglaterra ou na Argélia e ser colocado em um escritório a preencher papéis. Consequentemente, ele estava diante de dois tipos de ação muito diferentes. Uma concreta, imediata, mas que se dirigia a um só indivíduo, a outra era uma ação que se dirigia a um grupo infinitamente mais vasto, uma coletividade nacional, mas que poderia ser interrompida no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, ele hesitava entre dois tipos de moral. Então, o que uma pessoa deveria escolher nessa situação? Servir a sua nação ou ficar com sua mãe e cuidar dela? O que é mais importante? Qual critério você usa para avaliar o que é mais importante? Sartre diz que nenhuma das propostas éticas já apresentadas pode resolver esse problema. Então, nem mesmo Kant e seu imperativo categórico, ou utilitarismo, ou qualquer que fosse. E Sartre ressalta um ponto muito importante de que, ao escolher para quem você vai pedir o conselho, você já está, de certa forma, direcionando o conselho que você vai receber. Por exemplo, o garoto podia ter escolhido o padre, mas ele escolheu o professor. Se ele tivesse escolhido o padre, ele já podia ter uma noção muito boa de que tipo de conselho ele ia ouvir. E assim, ele estaria abrindo mão
mesmo que inconscientemente, da sua responsabilidade pela escolha, que Sartre diz que é o fundamental na ética humana. Nas palavras de Sartre, assim, ao vir me procurar, ele já sabia a resposta que eu lhe daria, e eu não tinha outra resposta a dar senão essa. Você é livre, escolha, ou seja, invente. Nenhuma regra de uma moral genérica pode indicar o que devemos fazer. Não existem sinais outorgados no mundo. Quem poderia ajudá-lo nessa escolha? Escreve Sartre. A doutrina cristã? Não. A doutrina cristã diz: sede caridosos, amai o vosso próximo, sacrificai-vos pelo outro, escolhei o caminho mais exigente, etc. Mas qual é o caminho mais exigente? Quem deve ser amado como irmão? O compatriota ou a mãe? O que representa a utilidade maior? Aquela vaga de combater dentro de um grupo ou a precisa de ajudar um ser em particular a viver? Quem pode tomar essa decisão a priori? Ninguém. Nenhum código de moral tem resposta para dar. A moral kantiana diz: nunca trate os outros como um meio, mas como um fim. Muito bem. Se eu ficar junto de minha mãe, estarei tratando-a como um fim e não como meio, mas assim fazendo, corro o risco de estar tratando como meio aqueles que estão combatendo ao meu redor. E reciprocamente. Se me juntar àqueles que estão combatendo, os tratarei como fim, mas ao fazer isso, estarei tratando minha mãe como um meio. Então, para Sartre, no fim das contas, nós estamos sozinhos e a nossa responsabilidade é escolher as nossas ações e viver com elas, mas escolher com responsabilidade e sem agir de má fé. O que você acha? Você concorda com Sartre? Comente aqui embaixo. No próximo vídeo, nós vamos estudar o pensamento do filósofo ateu e neurocientista Sam Harris, da contemporaneidade, que propõe que uma ciência da moral é possível. Seria possível, portanto, sim, chegarmos a uma moralidade científica, que apresentassem fatos com base nas diversas áreas científicas que pudessem embasar um campo da moralidade tal qual o campo da biologia ou o campo da psicologia vem sendo embasados pela ciência hoje. Portanto, não perca o vídeo de sábado, aproveite para comprar o Existencialismo é Humanismo na Amazon pelo link de afiliado aqui na descrição. Leia esse livro porque é um livro curtinho e é uma das leituras que eu recomendo para quem está começando a estudar filosofia. Foi uma das minhas primeiras. Gostaria de lembrar que no ano que vem você vai poder ser membro do meu canal, tendo acesso a cursos, vídeos exclusivos, agradecimento nos vídeos e muito mais. Então fique de olho. A gente se vê no próximo vídeo.